Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o nosso LucraCast ele é presencial no escritório dessas duas arquitetas e empresárias, as Andreias. Olha que coincidência, né? Então, nós vamos bater esse papo mostrando como que elas estão evoluindo nesse processo de se tornar cada vez mais empresárias. Meninas, sejam bem-vindas, se apresentem, por favor. Eu sou a Andrea Simas, arquiteta, empresária. Adivinham que seu nome é Andréa também. Andrea também, é amiga, arquiteta e hoje empresária também. Empresária e arquiteta há quanto tempo? Há mais de 20 anos. 20 anos nessa parceria, nesse casamento. Não, na verdade, arquiteta há mais de 20 anos. mas Empresária tá aprendendo. A parceria, o nosso escritório tem 12 anos. 12 anos. Estamos juntas há 12 anos. Em casamento há 12 anos e todo casamento tem crise. Tem, sempre Quais tem. foram as maiores dificuldades que nesses 12 anos vocês tiveram enquanto escritório? Assim, nós somos duas pessoas muito diferentes, né? Eu acho que isso é o bacana da gente. A gente acaba que se completa muito e a gente Perfeito. se respeita muito. Apesar de nós sermos diferentes, a gente se respeita muito. Uma respeita muito o que a ideia da outra, o que a outra tem a trazer para o escritório. Claro que de vez em quando. Não, se fôssemos iguais, não daria Não, certo. uma concorda, outra não concorda, não estou entendendo. Normalmente Sim. a gente pensa bem parecido, mas tem horas que. E para você? É a mesma coisa. Eu acho que é isso, essa diferença Complementa. complementa. E essa é a beleza de uma sociedade, porque se fossem iguais, para quê, né? Exatamente. Os mesmos Igual talvez a comportamentos. gente estivesse estagnados ou tentando chegar. Eu acho que quando uma quer ir mais à frente, a outra apoia. Legal. Ou quando uma está muito parada, a outra vai assim, dar força. Imagino que em 12 anos já tiraram férias muitas vezes. Precisamos conversar sobre isso. Nunca tiraram férias. Primeira vez esse ano. Primeira vez 12 esse ano. anos, primeira vez. Que a Férias gente- é fechar o computador, Férias, não pensar em férias. nada e curtir a vida. Exatamente. Legal. Era sempre assim, sempre a gente se cobrando, tirar aqui alguns dias, recesso de final de ano, que não é, para mim, recesso de final de ano nas férias. Não. E eram as férias assim. Vamos tirar uma semana de férias, mas a gente está por aqui. Não, dessa vez Se não. precisar de qualquer coisa, a gente está por aqui, a gente está pertinho. Perfeito, perfeito. Dessa E vez você também? Andréa foi primeiro, Tirei mês passado. tirou o mês passado férias. Em agosto eu estou tirando férias. E em 12 anos isso nunca tinha acontecido. Por quê? A gente estava até conversando sobre isso, né? Que muitas vezes eu acho que a gente acha que é merecimento. Mas será que a gente está na hora de tirar férias? A gente fica sempre Sim. postergando isso, sem programação. E aí entra a mentoria, que eu acho que para a gente foi muito importante, nesse quesito da gente se organizar, da gente... Na verdade, desde o ano passado a gente estava indo no processo que a gente Sim. queria se organizar. A Perfeito. gente precisava se organizar e a gente estava correndo atrás disso. E achamos uma mentoria que veio no momento certo, que foi um momento que a gente queria crescer e a gente buscou essa mentoria. Rapaz, olha, e aquelas plaquinhas ali, ó. Aquelas plaquinhas ali é resultado disso, tá? Ali tem as medalhas que elas conseguiram aí ao longo dessa jornada e tem muito mais medalha para conseguir ainda. Muito mais, eu não parei ali não. Quem para é poste. Quem para é poste, ótimo, ótimo. E nesses 12 anos, já teve dificuldade de, sei lá, captar clientes, de controle financeiro? O que vocês... Todas as dificuldades, todas. E mais um pouco. Na verdade, esses nossos clientes, grande maioria, vem de indicação. Acho Sim. que a gente faz um bom trabalho e a gente tem esse retorno dos nossos clientes. Perfeito. Mas a gente sentia falta de captação. E a gente nunca tinha tempo, a gente nunca se programava para fazer esse tipo de A captação. gente que fazia Não, a gente sempre fez tudo. tudo de tudo. E esperava o cliente chegar. E caiu do céu de paraquedas. Peraí. Não Tá caiu chegando. nenhum ainda. A gente esperava cair do céu e ficava rezando e orando e pedindo que ele caísse do céu num determinado momento, porque naquele momento a gente estava precisando que entrasse um cliente aí, ficava pedindo que o cliente caísse do céu. A gente não tinha dificuldade de entrar cliente, Sim. porque a gente trabalha já há muito tempo, a gente tem Uma referência no mercado já. além de ter referência no mercado, a gente tem um trabalho muito sério, a gente Perfeito. trabalha muito sério. Então, o cliente ia vir, mas não na velocidade que a gente queria que ele viesse. Perfeito. Entendeu? Ele vem. A gente tem cliente de indicação. A gente é muito forte em indicação. Só que vem no tempo dele. E nem sempre a gente tem como esperar esse tempo dele.
Então a gente tem o quê? Você tem quantos clientes de indicação por ano? Perfeito. Você tem 10 clientes de indicação por ano? É pouco para poder manter uma estrutura no escritório. Você ter só 10 clientes de indicação por ano. De qualquer negócio, né? Exatamente. De qualquer negócio. Eu Essa costumo questão dizer. também que a gente está parado. Sim. Né? Mas o que a gente está fazendo para aumentar, para crescer? Eu acho que a gente nunca também, acho que tem um ano que a gente parou de dizer, não, a gente quer crescer. Eu acho que, e esse para mim é o ponto principal, a gente chama de assim, cara, 12 anos, é impossível que em 12 anos eu não seja excelente profissional, tecnicamente eu não seja muito bom, mas que a remuneração, porque quando a gente quer crescer, é porque alguma coisa não satisfaz a gente, ou é remuneração, ou é status, ou é reconhecimento, não acompanhava a mesma experiência, o mesmo conhecimento que vocês tinham. Isso, de certa forma, incomodava vocês? Sim, eu acho que é isso. Né? A gente não queria ficar no Acomodado. mesmo, acomodados. A gente está se sentindo acomodado. Entendi. Então, quando a gente buscou esse crescimento, buscou ajuda e esse acompanhamento, é justamente para isso, para a gente ter mais. A gente Legal. queria mais. Chegou um momento que a gente queria mais. Legal. Porque a gente já tem nome, a gente Sim. tem um bom trabalho. Perfeito. No mercado a gente já tem já chegamos até onde a gente, não que a gente queira parar aqui, Sim. mas a gente já chegou num ponto legal. E assim, faltava. Tá faltando. E falta sobre duas perspectivas. Falta sobre a perspectiva do negócio e pessoal. Dizer assim, caramba, eu tô feliz comigo, com o meu desempenho, com a minha performance. Porque quando a gente não tá com essa satisfação, a gente fica assim, poxa, é como se estivesse faltando alguma coisa. Agora eu vou te falar, a gente nunca teve essa... Não falo nem vontade, mas a gente nunca pensou em ser aquele escritório gigantesco, porque a gente, o nosso trabalho é diferente. A gente quer ter o controle de todos os passos ali do processo. Então, para a gente ter o controle de todos os passos, a gente não pode ser, não tem como a gente ser um escritório tão grande, porque isso ia acabar se perdendo. Perfeito. E aí ir a fugir do que a gente quer entregar para o nosso cliente. Que é uma questão de escala. A gente Isso. pode escalar de diversas formas. Exatamente. Pode escalar na quantidade de projetos, E na pode qualidade. escalar na qualidade, pode escalar no valor do projeto. Isso. Então, o nosso trabalho sempre é menos projetos por um valor maior para a gente poder manter a qualidade Exatamente. constante. Porque isso a gente não abre mão. O atendimento que a gente dá para o cliente, o fato de estar... a gente cansa de ouvir isso. Mas vocês são duas e vocês saem sempre as duas? Sim, nós saímos sempre as duas. A coisa mais difícil que tem, a coisa mais difícil que tem é você ver uma só indo para a loja com o cliente especificar. Nós vamos as duas, estamos as duas com o cliente. Agora, isso não é uma regra para todo mundo, né? Tem outras sociedades que vão se encontrar de uma maneira diferente. É porque a nossa forma de trabalhar é assim. Se fez contratar as Andréas e vai uma só uma. Tá faltando essa. Tá faltando isso. Amanhã a mais. Ele quer as Andréas. Tem horas que ele quer ouvir a opinião de uma em específico, tem horas que ele quer ouvir a opinião da outra. Porém, fora o cliente, a gente tem a nossa divisão de trabalho. Perfeito. Aí a gente se divide total. E esse pode ser um diferencial de vocês. Pronto, isso aí é bom, porque a gente consegue dividir o restante. E aí eu me lembro que quando eu cheguei aqui, qual foi a primeira tarefa que eu dei para vocês? Nicho ou organização? As duas coisas a gente descobriu, né? Precisava mexer. Quantos clientes vocês têm abertos? Cri, né? Vamos fazer planilhas para descobrir. E montamos aquele aberto, quadro, não é né? Aberto. Aberto é ativo. A gente dá atenção até hoje, o cliente de um ano atrás, e que pra gente... Pois é. Não, mas assim... Ela tá muito boazinha. É isso, mas assim, precisava organizar. Né? A gente precisava saber, na verdade, nem eu saber o que estava acontecendo. Tomar controle. Saber em que passo está aquele cliente. Porque assim, tem cliente que a gente já fez toda a entrega, mas a gente continua acompanhando ele porque está faltando uma determinada coisa, falta uma produção, faltando isso aqui. Então a gente continua acompanhando, mas a gente não sabia antes, a gente não tinha uma planilha para saber que fase estava aquele cliente. Eu comparo isso com o armário de comida dentro de casa. Se você não olha para o armário e olha qual é a validade daqueles produtos, você não sabe se você tem produto ou não tem. E aí a segunda coisa foi o que você falou do nicho. Como foi a gente definiu? Gente, se você não sabe, as Andréas hoje são especialistas em reformas de apartamentos novos e usados. Cara, como foi assumir esse nicho? Muito difícil. A gente sempre achou que isso era uma limitação.
Por mais que a gente ouvisse, não, tem que ter um nicho, mas eu faço desde casa de boneca até A gente diz a gente fazer de casinha de cachorro. até. Por que A parto de baleia. Eu me limitar a uma A gente achava que a partir do momento que a gente definisse um nicho, a gente ia estar limitado a fazer mas muito exclusivamente Mas já aquilo. fizemos tantas clínicas. Como é que eu vou dizer que eu sou de apartamento? Né? Mas a gente entendeu o processo e realmente funcionou. Na verdade, quando você pediu para a gente definir 3 clientes, passa para a gente os três Não explica a técnica ainda pro povo, não. O povo sabe, brincadeira. Mas é assim mesmo. Ó, o que ela tá querendo dizer é assim, ó, na minha teoria, você já atendeu em algum momento o seu cliente ideal. Isso. E sabe? você buscou isso na gente. E você buscou E é uma busca de dentro para fora. Não é de fora assim. E fez todo o sentido. O que tá dando dinheiro aí no mercado? Não é esse processo. Você fez algumas perguntas estratégicas nesse processo da gente descobrir. Na verdade, a gente descobriu qual era o nosso nicho através das suas perguntas. Você foi perguntando e aí a gente foi respondendo. Quando chegou no final, foi assim: tá pronto. Oi. Achamos o nicho. E foi fácil. E é fácil porque ele já estava guardado aqui dentro em algum canto, né? Já. Legal. E o fato de começar a fazer os vídeos falando de ser especialista, no início eu ficava travada de dizer: eu sou Andréa Simas, especialista em reforma de apartamentos novos usados. De início eu travava. Hoje em dia eu não sou especialista em reforma de apartamentos novos usados, então tudo certo na Bahia. Todas as vezes que a gente tentou definir um nicho, sem essa orientação, sem uma orientação. Sim. Na verdade, você corre para a questão de o que está melhor no mercado? Não, tá bombando agora casa, então eu vou falar que eu sou casa. Isso. Tá bombando clínica, eu vou falar que eu sou especialista em clínica. E não é isso. Não é no que é que você é melhor e que você gosta mais, porque a gente também tem isso no escritório. Perfeito. A gente precisa trabalhar com prazer. Então, assim, poxa, essa outra área dá um trabalho danado, não é interessante. Tem uma área que eu não vou nem dizer, não vou dizer, mas tem uma área que a gente fala assim, não, muito obrigado, te indico uma colega que faz. Excluir é uma forma de escolher. Hoje em dia, a gente se dá o luxo de escolher. Essa palavra é perfeita. Hoje em dia, aqui no escritório, a gente já se dá o luxo de escolher, de chegar a projeto aqui e dizer: esse projeto a gente não vai fazer. E quem tem a liberdade de escolher o cliente, constrói um posicionamento na cabeça do mercado impressionante. Por quê? Porque eu dito a minha qualidade de vida. Eu dito o tipo de cliente que eu quero atender, o tipo de problema que eu quero resolver. E o mais legal disso tudo é que também torna vocês mais produtivos. Porque quando você chega no apartamento e você bate o olho, rapidinho sai a solução. Na hora. A gente entra no apartamento, a gente olha para o apartamento, a gente já vê aquele apartamento pronto, a gente já sabe que naquele lugar ali, aquilo ali não vai funcionar. O que vai funcionar é isso aqui. Então, isso a gente tem um olho tão clínico quando a gente entra em apartamento, que tem horas que a gente fala assim: caraca, e é impressionante. Como é que a gente não tinha focado ainda nisso? A pergunta sempre é: por que eu não fiz isso antes? Como que a gente não tinha focado? Ótimo. Se a gente entra nos apartamentos, a gente já sabe o que é isso aqui, não tem. E apesar das nossas diferenças, é impressionante como o nosso olhar é igual. Se complementa, né? Não entendo como é que funciona isso. A obra do divino. Mas é assim, porque quem conhece sabe que somos diferentes. Completamente diferentes. Mas o produto sai igual. Sai converge naquilo que o cliente verdadeiramente quer. Legal. E pela primeira vez, Prolabore em 12 anos, explica essa loucura aí. Ó, se você não sabe o que é Prolabore, é o valor que você tem direito. A gente também não sabia. O valor, seu salário que você tem direito todos os meses. Na primeira conversa sobre finanças com o Litel, ele fez assim: vocês estão sangrando a empresa. Aquilo dói, né? Doeu de uma forma, e é verdade, porque a gente não tinha um controle, não se organizava para aquilo. Entrava o dinheiro assim, entrava o dinheiro, era para isso e acabava em nada. Nem reserva financeira, nada. Porque se a gente dividia, não tinha esse controle. E vou te falar, a gente não sabia quanto é que a gente ganhava. Exatamente. Se você perguntasse quanto você ganha, depende do mês. Depende do mês. Ó, depende se esse mês eu tive indicação ou não. No mês você podia estar muito bem e no mês seguinte não tá péssimo. Então, assim, a gente não queria isso. Porque assim, querendo ou não, a nossa atividade profissional mexe muito com o nosso emocional e nossa vida pessoal. Então, se esse mês eu vendi bem, tô legal, em casa tá bacana. No mês que não tá, geralmente o ser humano ele fica
possesso, ele fica irritadiço, leva esse problema para casa. Quando a gente trabalha esse conceito de prolabore e de reserva financeira, é para que você consiga essa estabilidade financeira e emocional. E hoje vocês têm prolabore, finalmente. Reserva financeira. 3 meses já com prolabore, né, Dê? Que maravilha, hein? 12 anos. 4 meses com prolabore. 4 meses eu já tirei as férias, que a gente nunca tinha formalizado férias, e é de 12 anos. Eu nunca tinha tirado férias, eu estou de férias. Ó, do mês que a gente começou para o mês atual, a gente já multiplicou o faturamento aí por uns 5? 4, 5? 4, 5? Eu me lembro, é mais, não, 4 ou 5? 4. Multiplicamos por 4 o faturamento em menos de 6 meses. Porque a gente não tinha faturamento, né? Não, vocês não tinham controle. Mas eu tô pegando como base o mês que a gente começou. Quando a gente Foi? É porque eu não vou falar número, mas eu me lembro do 10, né? E depois a gente... assim... Nunca é constante, mas eu tô falando de média. De média. A gente já chegou... Assim, quando a gente começou, eu lembro assim, quantos vocês recebem hoje e quantos vocês querem chegar? A gente já chegou onde a gente queria chegar. Massa, maravilha. E agora não queremos. Já dobramos. Exatamente. Já começamos com a primeira meta, no segundo a gente aumentamos a meta, no terceiro mês aumentamos a meta. A gente não quer parar mais. Massa. Não agora deixa eu falar. A gente podia tirar a meta. Não. Tirar o quê? Podia diminuir a meta. Não. Vamos diminuir. Não. Foi diminuir. Por quê? Eu tenho um vídeo de Clóvis de Barros Filho que ele fala assim, é muito bom, o mais marcante dele, diz que o pai dele chegava para ele e diz assim, ó, meu filho, para trás, nem para tomar impulso. E eu gosto dessa frase, sabe? Vale a pena assistir esse vídeo. Então, ó, 4 vezes o faturamento, férias, prolabore, reserva financeira, viagens internacionais, tá tirando onda, tá tirando ondinha, né? E pra frente, o que vocês planejam pra frente? Amigo, o céu é o limite. Ou não é o limite, hein? A pessoa está ilimitada. Massa. Eu acho que é crescimento mesmo. A gente já conta pra frente e vai. A gente não pensa em parar, que chegou, tá bom. Não, tá melhor do que antes, tá melhor do que antes, ainda vai ficar melhor. Perfeito. E assim, a vantagem, Littleton, não sei se a gente não chegou ainda nesse ponto, mas o que você veio trazer pra gente aqui dentro do escritório, essa organização que você veio trazer pra gente aqui dentro do escritório, por mais que a gente tenha, a gente já tem muitos anos no mercado, a gente já tem muita experiência, teoricamente a gente não precisaria, porque a gente já sabe o que a gente faz. Sim. Trabalhar com arquitetura pra gente já sai que é natural. simples, é natural. É. Só que por mais que a gente ache que a gente não precisa de ajuda, a gente sempre precisa de ajuda. E essa ajuda que veio através de você foi importantíssima nesse novo processo de estruturação do escritório das Andréas. Até o nome Andréas. A gente mudou, hein? Porque antes era Fala como era o nome antes. André Niga de underline André Simas. E aí quando perguntava qual é o seu Instagram, bote aí André Y. Aí a primeira vez você disse, como é o negócio? Bote André Y. Porque Nigard é difícil não é difícil de escrever, mas as pessoas... Sim, não é comum. Não é comum e as pessoas têm dificuldade no Nigard. E aí você diz, para que isso? André, vocês vão conhecer com as Andrés. Então, até isso mudou. Perfeito. E quando a gente fala assim do Instagram, as Andrés, pô, que massa esse Instagram, as Andrés, tem tudo a ver com vocês. E a gente nunca... E nós sempre fomos as Andréas em todos os lugares. Perfeito. Lá vem as Andréas, a cliente das Andréas. E por que a gente nunca usou essas Andréas? Perfeito. Mas vamos lá, então, para a gente finalizar, o que é que eu poderia trazer, assim, dessa última reflexão que você falou? 12 anos de mercado, vocês têm 12 anos como arquitetas e apenas 6 meses como empresárias. Isso. Eu acho que olha que tempo que a gente perdeu. É o ponto que eu mais tento colocar para o meu cliente. Olha o tempo que a gente perdeu. O arquiteto não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é o lado empresarial.
Que é isso que eu quero desenvolver. Essa é a minha missão, formar empreendedores nesse processo. Outra coisa que você trouxe aí, quando você fala assim, na organização, é essa organização enquanto empresa. Uma empresa é um mecanismo que funciona sem a sua presença. Quando você tira férias, o organismo continua a funcionar. Ele continua a funcionar. Talvez fosse esse o nosso medo, né? De dizer. Exatamente, Até né? de encarar isso. De encarar. Mas vocês também trazem essa necessidade de, cara, preciso que alguém olhe de fora para dentro. Porque a gente está tão viciado no nosso negócio, na nossa rotina, está tão envolvido que vocês se permitiram, porque é difícil uma pessoa de 12 anos de mercado ou mais se permitir que alguém de fora diga que troque o nome, vamos mexer no nicho. Mas a gente tinha que estar preparado. Mas isso é um método. Mas entender, vocês têm que estar preparadas, abertas, mas assim, quando você tem um processo, tem um método que eu sei onde você está aqui, onde você quer chegar. Tanto que a primeira pergunta que eu faço é: quanto que você tem hoje, quanto que você quer chegar? E a partir daqui traz as estratégias. Meninas, para encerrar, eu quero parabenizar vocês por, primeiro, ter essa humildade de dizer: precisamos de ajuda, precisamos de um olhar externo. Segundo, de confiar e colocar em prática. Gente, eu dava pancada, plano de ação nessas criaturinhas aqui, vocês não fazem ideia. Mas quando eu vejo os resultados e ouço vocês falando, principalmente que hoje vocês têm um Prolabore, que hoje vocês estão tirando férias, a gente estava conversando mais cedo, você dizendo que não leva mais trabalho para casa. Cara, esse é o conceito de um negócio. Eu fico extremamente feliz. E quando eu vejo que vocês têm muito mais coisas ainda a crescer, a evoluir, aí que eu fico mais com vontade ainda de parabenizar vocês. Então, é isso. Para encerrar, eu queria uma palavra de vocês, assim, uma palavra, uma frase. O que vocês diriam para aquelas pessoas que estão assistindo esse conteúdo aqui, como forma de inspiração? Eu acho que a gente está sempre em crescimento. Por mais que a gente esteja, já chegamos num objetivo, a gente tem que botar outras metas e outros objetivos para se a gente você para em tudo na sua vida. Então, aqui no escritório a gente tem isso. A gente não pretende parar, a gente pretende continuar a crescer e correr atrás de coisas novas. Se a gente já chegou num patamar, qual é o próximo? Perfeito. Ir pra frente. E eu acho que você tocou num assunto importante, assim, quando você fala de humildade. Eu acho que a galera que deixa o ego crescer muito na velocidade que sobe e desce. E é uma profissão de muito ego, né? Muito legal. Nossa profissão é ego demais. E se você entrar nessa vibe do ego, de se achar melhor do que os outros, de achar que você pode tudo, velho, é o começo do fim. Então eu acho que assim, eu não sou melhor do que ninguém, eu aprendo no meu dia a dia com todas as pessoas que entram na minha vida. Cada pessoa que entra na minha vida vai me trazer uma experiência diferente. Desde aquele peão que está ali na obra fazendo o rejunte, que está aplicando o rejunte de uma forma diferente que eu nunca vi, e que eu vou sentar com ele e fazer: o que é isso que você está fazendo que eu não conheço? Então eu acho que essa forma de você trabalhar com as pessoas, tratando todo mundo de igual para igual, e achando que aquela pessoa que teoricamente não teria nada para te acrescentar, tem muito para te acrescentar. Eu acho que isso aí é a chave de qualquer sucesso. É o princípio do ser humano que quer crescer. Exatamente, exatamente. É você achar que qualquer pessoa que está ali, que está entrando na sua vida, vai te dar algum start, te ensinar alguma coisa. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu tive uma oportunidade que talvez algumas pessoas não tiveram. Então, ou que não quiseram se dar de às oportunidade. Às vezes não puderam ter a mesma oportunidade que eu tive, entendeu? Sim. Então, assim, não é porque eu tive mais oportunidade do que outras pessoas que eu vou me aproveitar disso. Perfeito. E não ser humilde com as pessoas. Então, acho que isso aí é a chave de cada vida que você assiste, de cada palestra, de cada curso, você aprende alguma coisa. Sim, claro. A gente também tem isso, né? A gente quer aprender. Perfeito. Mais. E não se achar melhor que ninguém, nada, hora nenhuma.
É isso aí. Se você gostou desse LucraCast de hoje com as Andréias, por favor, deixe seu comentário. Se quiser falar com elas, aqui embaixo vai ter o endereço do Instagram delas. E espero que você daqui possa tirar vários ensinamentos. E querendo conhecer elas, pode mandar mensagem, não pode, meninas? Claro. E também querendo entender como é esse processo de consultoria, de mentoria que a gente faz para o escritório de arquitetura, é só você mandar um direct aqui para a gente também. Forte abraço e até o próximo.